Informações do Cruzeiro, uma semana de férias, diretoria no mercado ainda sem avanços significativos, mais saídas vão acontecer, se bem que a do Peralta era um jogador que já não estava nos planos. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro completando hoje uma semana do período de férias e a diretoria dando sinais cada vez mais claros de que a janela do Cruzeiro será realmente de poucas contratações. Claro que o Cruzeiro vem conversando com alguns nomes apareceram, já foram até aí ficando em segundo plano. Teve o Valentim Gomes, o Vitor Gabriel, um zagueiro que o Cruzeiro mantém o interesse, conversa com o Internacional. Aí teve o Rinestrosa, que teve uma pedida muito alta, e isso afastou também uma chance de contratação, mas tudo vem mostrando também que o Cruzeiro vai buscar poucas contratações nessa janela, como quer o técnico Leonardo Jardim. Uma informação que a gente trouxe ontem e é importante é que é o seguinte: o Cruzeiro não tem um valor definido para investimento. Claro que o Pedro Lourenço não vai sair gastando de qualquer jeito, mas tendo o aval do Leonardo Jardim, do gerente de scouting, o Joaquim Pinto, o Cruzeiro pode fazer investimento importante nesta janela. Se o Leonardo Jardim, com todo o departamento de futebol, se eles definirem que o jogador ele pode ser contratado por 5, 7, 8, 10 milhões de euros e que vai dar retorno técnico imediato e no futuro um retorno financeiro, o Cruzeiro pode sim fazer esse tipo de contratação, mas repito, serão poucas, principalmente com aqueles alvos já estabelecidos, um zagueiro canhoto, pelo menos um atacante de beirada, e aí depende de outras movimentações no elenco. Por exemplo, se o Lautaro Dias deixar o Cruzeiro, tem muita chance do Cruzeiro buscar mais um atacante aí com aquelas características de Caio Jorge. Mas sobre Lautaro, sobre Gamarra, ainda nenhuma negociação mais firme para a saída desses jogadores, por mais que tenham perdido espaço aí com o técnico Leonardo Jardim, e o caminho natural seria de uma negociação nesta janela do meio do ano. Fabrício Peralta acertando os últimos detalhes, documentação trocada, sendo emprestado ao Cerro Porteño, contrato de 1 ano, o Cerro assume o salário do jogador e o Cruzeiro não vai colocar opção de compra. O Cerro terá uma preferência, caso chegue uma proposta aí no meio do caminho, o Cerro pode exercer uma preferência de comprar o atleta. Caso contrário, o Cruzeiro fica livre para negociar o jogador no mercado. E muita gente perguntou sobre o Tevez, se tem alguma possibilidade de, nesse retorno ou saída do Gamarra do Atlético Paranaense, dele retornar ao Cruzeiro. Isso não é discutido no momento, até porque na negociação do Tevez, quem veio para o Cruzeiro foi o Gamarra, que é um jogador que pode realmente deixar o clube nesta janela, mas o Cruzeiro aguarda a definição do Atlético Paranaense e o Tevez não teria relação nesta história. Tem uma opção de compra, inclusive, estabelecida no contrato do Tevez lá no Atlético Paranaense. Hoje, o cenário vai apontando aí que a história não deve ser discutida no momento, porque o Atlético Paranaense vem mal na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e aí deve deixar isso para o final do ano. Uma semana de férias. Na outra sexta já tem a retomada do Cruzeiro aos treinamentos na Toca da Raposa 2 e no início de julho, você já sabe, é a Vitória Cup com transmissão com imagens aqui na Samuca TV, lá no Espírito Santo. Que zagueiro que o Jardim tá ali de olho, tem até adversário chamando a atenção, elogiando. Que história é essa, Emerson Pansieri? Tudo bem, Xará? Tudo ótimo, Romano. Um abraço pra você, pro Panzi, pra quem acompanha a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Você acessa só5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90 e você pode apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo e com certeza ter também todos os benefícios do sócio do Cruzeiro. Retomando o campeonato, se você não for sócio vai ser difícil conseguir ingresso, viu? Porque a Nação Celeste tá feliz com esse bom momento do time do Mister Leonardo Jardim.
Pois é, Romano, a manchete da reunião da turma do bate-bola, conversávamos também antes de começar o programa, na nossa reunião de pauta, sobre o que destacaríamos no programa, e o zagueiro Bruno Alves novamente sendo o assunto. É um jogador de 19 anos, 1,89 m, é o zagueiro do Sub-20 do Cruzeiro, hoje esteve em campo no duelo que o Cruzeiro venceu o Internacional fora de casa 2-0. Os gols da partida foram marcados até pelo Ryan e pelo Alessandro. E mais uma vez o Bruno Alves jogando na defesa do Cruzeiro. Foi atleta ao lado do Kaique Luiz. E na escalação foi Marcelo, Vitor Jesus, Bruno Alves, capitão do time, Kaique Luiz, o William, Eduardo Pape, o Alessandro, depois o Kelvin, o Batistella, o Ryan, depois o Gustavo, Pablo e André. Venceram por 2-0, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, e com esse resultado, então, vale destacar que o Cruzeiro vencendo essa partida fora de casa é também fundamental nessa caminhada da equipe do técnico Luciano Dias. E aí o Bruno Alves, o Romano, por que estamos destacando? Esse jogador, há uma possibilidade da volta do time do Cruzeiro aos trabalhos na Toca da Raposa, ganhar a chance de fazer atividades com o time de cima. É um zagueiro que chegou a ouvir também algumas orientações, né, de atletas do time de cima do Cruzeiro, do time principal do Cruzeiro, atletas que gostam do Bruno Alves, falando sobre essa questão dele ser um pouco mais incisivo, né, um pouco mais zagueiro, né, que eu quero dizer, um pouco mais forte, mais combativo. Isso era o que precisava do Bruno Alves, que é muito classudo, muito técnico, muito habilidoso, e quem sabe esse jogador, dentro da política do Cruzeiro, de dar chance também para a garotada, e o Leonardo Jardim está cumprindo isso, vamos falar dessa molecada, Murilo Hickman, o Kaique Kenji, o Cauã Prates, o Janderson, que está fazendo recuperação na Toca da Raposa, teria o espaço dele também no time do Cruzeiro, que é um jovem zagueiro também. Quem sabe está chegando a hora do Bruno Alves ganhar essa oportunidade. Xará. Pois é, e aí eu comungo do pensamento, quem fala muito isso aqui é o nosso Ale Oliveira. Aliás, o pessoal perguntando sobre o Ale está descansando, o Ale está curtindo o feriado. Que é o seguinte, se for para você trazer um jogador meia boca ou um jogador que não vai encaixar, e o Cruzeiro trouxe um recente agora, né? Inclusive tá para emprestá-lo, que é o Gamarra. É preferível você dar a oportunidade pro jogador que é seu, né, Edu? Que é da base. Que vira um ativo. Se ele for bom, né? Não, claro. O jogador da base tem que ser bom também, o que parece ser o caso do Bruno Alves. E o Bruno chama atenção, o Romano, que faz os dois lados, né? Acho que preferencialmente joga pelo lado esquerdo, mas olhando aqui alguns jogos do Cruzeiro pela categoria Sub-20, a depender do seu parceiro, ele muda de lado, né? Com o Kaique ele joga de um lado, com o Coutinho ele joga de outro lado. Então isso é interessante, é bom para o treinador, e certamente o Jardim avalia muito bem isso, e eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que se você tem 5 zagueiros no elenco, o quinto tem que ser da base. Se você tem 4 zagueiros no elenco, que eu acho pouco, o quarto tem que ser da base. Se você tem mais, claro que você tem que ter alguém da base compondo ali seu elenco, porque assim o Cruzeiro segue sendo um clube que precisa vender também, precisa formar. A gente está vendo o sucesso do Kaique na lateral esquerda. O Lucas Silva numa outra passagem, mas é um jogador formado no Cruzeiro que fez sucesso na carreira. Então, cara, eu acho que é por aí. O próprio goleiro, né? Fala-se muito do Otávio. Hoje tem o Aragão, Léo Aragão como reserva do Cássio, mas ali na frente, se o Cruzeiro tiver que renovar, pensar numa renovação do Aragão, por que não pensar com mais carinho na utilização do Otávio, né? E trazer um outro goleiro para ser o terceiro. Então penso dessa maneira, a base tem que ser muito bem usada, muito bem avaliada, mas tudo no seu tempo. E eu acho que o momento do Cruzeiro é o momento ideal para você ter o cara da base no elenco profissional. O Cruzeiro tá bem, o time tá com confiança, o torcedor tá junto, não há cobrança vinda da arquibancada, pelo contrário, há muita confiança vindo da arquibancada, e hoje o Cruzeiro tem um treinador que adora trabalhar com jovens, que é o Leonardo Jardim. Então, cara, se for para ter um momento ideal, eu acho que o momento ideal é esse, é 2025, o Cruzeiro poder aproveitar bem o Bruno Alves. E eu concordo com o que disse o Edu, porque você tem a possibilidade de dar a oportunidade àqueles jogadores que são seus. Primeiro, você não vai ter que gastar dinheiro com contratação. Se ele se destacar
e ganhar oportunidades, vai chamar a atenção porque o mercado é ávido por jogadores jovens. Sim. Busca jogadores jovens. E aí, além de um retorno técnico, ele pode dar um retorno financeiro com o custo baixo que você tem. Estava vendo uma matéria outro dia, acho que até na internet, sobre os jogadores, por exemplo, que saíram da base do Grêmio e o Grêmio já vendeu. Cara, é muito jogador ao longo da história que o Grêmio vendeu e com valores altíssimos. E jogador que é dele, foi revelado por ele. E o Cruzeiro sempre teve essa tradição de revelar jogadores. Agora, não adianta você revelar jogador e não dar oportunidade. Você tem que dar oportunidade para ele aparecer. Porque ele aparecendo, que fica na vitrine e você consegue ter uma negociação, uma boa negociação. E o Mister já disse que um dos papéis, né, dentro dessa linha de trabalho dele, né, que é importante, é dar um padrão à equipe, colocar o time de forma interessante em campo, na escola do Cruzeiro, um time que tem esse lado combativo também. Você vê um Cruzeiro muito que luta por essa segunda bola, é ávido também por jogo, dar chance para os jovens. Foi conversado isso com ele. Pedro Júnior, Pedro Lourenço, conversaram isso com ele e esse é um papel que o Mister também quer levar a sério no Cruzeiro. E por isso, nada mais justo do que dar essa chance pro garoto assim que o time voltar, fazer algumas atividades, quem sabe aí compor também delegação, compor banco do Cruzeiro. E, Romano, vamos lembrar, né? Essa temporada com o Leonardo, o Kenji teve chance, o Cauã jogou de titular, o Murilo Hickman jogou de titular, o Janderson entrou na equipe do Cruzeiro, num duelo até contra o Vasco, lá o Fagner saiu, ele colocou o Janderson, ou seja, ele confia nos meninos. Ele tá vendo os meninos no dia a dia, senão ele não ia dar essa chance. Não é porque o cara é da base também, porque vai dar só porque é da base chance. Não, o menino tem que jogar bola. Então eles vêm correspondendo e por isso, quem sabe, chegando essa hora do Bruno Alves. E tem um detalhe, tem um jogador que o Cruzeiro emprestou, o Tevez, né? Tevez, foi pro Atlético Paranaense, passe fixado. Com passe fixado. E é um jogador também de futuro, Edu. É um jogador que já tinha mostrado isso, né? Mas às vezes na avaliação do clube não tem... Naquele momento, né? Não tem esse pensamento. Quando vai com passe fixado, eu acho que já é um planejamento para que o jogador siga sua carreira em outro lugar, até porque o Cruzeiro do meio para frente tem investido, tem muito jogador com qualidade, jogador experiente. Os jovens teriam menos espaço, né? Eu acho que o setor defensivo tem muita suspensão, enfim, o zagueiro ele tem mais chances de atuar. E tomara que o Cruzeiro pense com carinho no Bruno e que para o segundo semestre ele possa ser aproveitado pelo Jardim. Ô Romano, eu vou falar em impressão, tá, Panzi? E quem nos acompanha, eu tenho a impressão, não é informação, é impressão como alguém que faz o dia a dia do Cruzeiro. Se fosse o Leonardo Jardim, o Tevez não teria sido emprestado. Eu ia falar isso agora. Eu tenho essa impressão. Por ver os jogos, por acompanhar alguns treinos, por ver o atleta em campo. Eu tenho essa impressão. Que pelo Mister ele não iria. Ele teria essa formação no Cruzeiro. Utilizando a estrutura do Cruzeiro. Utilizando o time de cima. Fazendo... treino com os jogadores do time principal, com atletas experientes. Eu tenho essa impressão que na linha de trabalho do Mister ele não liberaria. Eu acho que na linha de trabalho dele, se ele tivesse montado o elenco, ele além de não liberar, alguns jogadores não seriam contratados. O Tevez tem quantos anos? 19. 19. Ele tá quase completando 20, estourando, né? Porque você tem que pensar muito bem. O garoto, eu acho legal o garoto ser trabalhado, tá no dia a dia do elenco profissional, mas desde que ele vá jogar. Se não há espaço para o garoto jogar, você tem que arrumar esse espaço em outro clube para ele seguir jogando, seguir evoluindo, porque não adianta você formar o atleta, ele bate ali seus 20 anos e fica apenas treinando como profissional. Se o treinador, se o departamento de base, se o departamento profissional, se eles avaliam e eles acham, olha, esse garoto é bom, ele tem potencial, mas ele não vai ser aproveitado esse ano. Então você empresta para um possível retorno. Eu não sei se no caso do Tevez seria isso, já que ele foi com passe fixado. E ele no Atlético Paranaense, estou vendo aqui, tem 12 jogos, 1 gol, 1 assistência. No Atlético Paranaense. E tem chamado a atenção lá, né? Tem sim. É um atleta que tem essa característica, não sei sinceramente se o Cruzeiro vai ter novamente o Tevez, vai depender dessa reta final também do Atlético Paranaense na Série B.
Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!